Boa tarde, doutora, tudo bom? Oi, Manu, tudo bom? Que maravilha, estamos aqui juntas. Sim, nessa maratona, já tá quase entrando na contagem regressiva, eu nem acredito, tô dizendo aí pro pessoal, um sextou diferente, né? Um sextou pra gente pensar a alimentação, pensar a fertilidade, né? Juntinho aqui com o pessoal. E aí, para quem tá chegando agora, né? A gente tá numa maratona de lives pelo mês, em alusão ao mês de conscientização sobre a infertilidade. O tema de hoje é a alimentação e a fertilidade feminina. Nossa convidada é a doutora Nara Parente, nossa nutricionista da equipe, né? Junto com a doutora Johanne, são as duas nutricionistas da equipe. E eu queria convidar vocês a virem junto com a gente nesse movimento. Aqui embaixo da imagem da doutora Nara tem um aviãozinho, uma setinha assim inclinada. Aproveita e compartilha a live, chama mais gente para esse debate, chama mais gente para estar aqui com a gente falando sobre a alimentação, pensando como a alimentação pode melhorar a sua qualidade de vida, a sua fertilidade e te levar para pertinho do positivo. Enquanto o pessoal vai chegando, doutora Nara, eu queria pedir para você falar um pouquinho mais de você. Já falei que você é nutricionista da equipe, né? Mas quem mais é a doutora Nara Parente, né? Que também é professora, seus alunos estão aqui na audiência com a gente, né? O que mais que a gente pode falar da doutora Nara Parente? É mãe do Pedro, né? É, minha mais nova função é essa, mãe do Pedro, né? Mais recente, mas sou nutricionista, professora da graduação, tanto do curso de nutrição quanto do curso de estética e cosmética da Unifor. Dou aula também em pós-graduações, não só aqui em Fortaleza, mas também em outras regiões do Brasil. Também faço alguns cursos online, né? Tanto da parte de nutrição, da saúde da mulher, quanto da parte de fertilidade, que envolve sexo masculino e feminino. E aí, como eu tenho esse eixo muito forte de saúde da mulher, estamos aqui na live com o fator feminino, né? Que é muito importante. Sou doutora, então terminei o doutorado também pouco antes do Pedro, então sou recém-doutora também. Além da graduação, tem o mestrado e doutorado e pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, que é a parte que a gente trabalha com ativos de plantas, né, ativos naturais, que tem um efeito que vai além da alimentação, que é super positivo também. Então vamos começar com o tema de hoje. Tem muitas dúvidas aqui nos comentários, né? Mas eu queria que a gente voltasse para o começo, né? Como é que é essa relação da alimentação e da fertilidade? A gente conversou um pouquinho com a Johanne quando a gente foi falar do fator masculino, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar o conceito-chave quando vai começar um debate. Qual é a relação da alimentação com a fertilidade? A gente pensa na fertilidade como um ambiente de produção dos nossos descendentes, né? E aí, quando a gente pensa desde aquela ideia que a gente tem da natureza, da lei da seleção natural, para que esses descendentes venham, precisa ter um terreno fértil, vamos dizer assim. Então, a natureza da palavra fertilidade já traz essa ideia de equilíbrio com a natureza, né? De saúde, de algo que é próspero, que é bom. Então, uma das coisas iniciais que a gente faz é justamente a retomada desse equilíbrio. A gente sabe que o nosso ambiente moderno, né? Poluição, trânsito, estresse, trabalho, trazem uma série de consequências para a nossa saúde. Muitas pessoas têm enxaqueca, dor de cabeça, fadiga central, né? Aquela indisposição constante, dificuldade no sono. Então, tudo isso já foi visto nos estudos que tem relação com a fertilidade. Justamente porque esse ambiente, que é o nosso corpo, que a gente vive, não está completamente saudável e a gente busca retomar esse equilíbrio, entendendo que a saúde não é só físico também, é físico, mental, espiritual. Então a gente tenta equilibrar não só com a alimentação, mas com prática de atividade física. Se vê a importância também do equilíbrio emocional, então um suporte multiprofissional, né, e interdisciplinar, que cada profissional entenda a importância dos outros, também é muito rica. Na nutrição, a gente busca uma alimentação mais saudável, com esse efeito na retomada desse equilíbrio e evitando alguns alimentos que podem ter efeito deletério, negativo para esse efeito da fertilidade.
E aí a gente já tem até aquele meme na internet que diz que o ser humano é uma plantinha com emoções complicadas, né? Vocês têm um termo, né, que é o biopsicossocial. A gente não está deslocado, né, pessoal? A gente está interligado. Então, como a doutora Nara está falando, a gente tem que olhar de uma forma toda integrada para vocês. Então, vamos para o assunto que interessa, né? Vamos agora focar, mergulhar na alimentação e na fertilidade feminina. A mulher já tem uma pressão social muito grande em relação ao peso, né? Então, quando a gente começa a falar da tentativa de gestação, uma das questões que elas acabam começando a se preocupar é o peso, o excesso e o baixo peso também. Existe uma relação com a fertilidade? É a principal coisa que elas têm que se preocupar quando vão organizar esse ambiente que você estava falando? Primeiro, existe sim relação, né? Alguns estudos trazem que o excesso de peso e a obesidade têm comprometimento para a fertilidade, assim como o baixo peso também, por motivos diferentes, né? A questão do excesso de peso, ela está relacionada ao processo inflamatório que se traz pelo excesso de peso, da obesidade, tudo isso tem um impacto. Porém, não é necessário que a mulher foque em estar no IMC adequado, assim, ela não precisa chegar no peso adequado para ter melhora da fertilidade, não. A gente trabalha em uma melhora do peso de 5 a 10%. Então, vamos supor que é uma mulher que tem um histórico de obesidade da vida inteira. Tem pessoas que têm uma estrutura maior, que são crianças mais gordinhas, adolescentes, adultas. Então, se é uma mulher que pesa cerca de 90 quilos, então a gente precisa pensar em uma perda de peso de 5 a 9 quilos, para que ela já tenha uma melhora dos perfis de fertilidade. Já no baixo peso, o que é comum acontecer mais é quando esse baixo peso é extremo, ao ponto da gente ter uma baixa, até um baixo percentual de gordura, essa ausência de tecido adiposo pode comprometer as taxas hormonais importantes para a fertilidade. Então, não só por uma questão de peso, mas às vezes por um excesso de definição muscular, que hoje também não é difícil a gente encontrar mulheres que lutam muito pelo emagrecimento ao ponto de terem um percentual de gordura muito baixo. Esse percentual de gordura muito baixo, ele pode comprometer a produção dos hormônios femininos responsáveis pela ovulação, né? Então, só para sinalizar uma situação prática, a gente encontra ginastas, por exemplo, né? Esportistas, atletas que têm amenorreia, ou seja, não menstruam, não têm um ciclo menstrual normal, justamente porque tem esse comprometimento do baixo percentual de gordura. Então, tanto o excesso quanto a baixa, sim. Aí, só a segundo ponto, né? É o principal fator? Que é Não sempre a gente tem que ter na cabeça. necessariamente. Né? Não necessariamente. A gente tem isso como um fator importante, mas isso é relacionado com toda a avaliação. Então, pode ser que para aquela mulher o peso em si tenha um comprometimento maior, mas pode ser que outros fatores estejam mais em voga, né? Como alguma deficiência de outro micronutriente, uma vitamina, um mineral, ou algum processo físico mesmo, como obstrução de trompa, uma baixa ovulação, né? Um baixo hormônio antimuleriano com baixa reserva ovariana. Então, outras coisas podem realmente ter um impacto maior. E, gente, realmente na avaliação nutricional se olha tudo. Se olha os micronutrientes, buscando essa questão que a doutora Nara já começou a live falando, que é o equilíbrio, né? Então, assim, não adianta só olhar para o peso, fazer aquelas dietas malucas da internet, né? E assim, focando, não, eu tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. E se você tiver, na verdade, deixando o seu organismo ainda mais fragilizado, né? O caminho é o equilíbrio, como a doutora Nara está falando, certo? E uma vantagem também da clínica, Manu, é que assim, como a gente trabalha lá, a equipe de nutrição, que sou eu e a Johanne, né? Em parceria com toda a equipe médica, a gente já tem, né, essa avaliação nutricional com os exames bioquímicos, né? Que os médicos já solicitam também pensando na nossa avaliação. A gente tem essa possibilidade de comunicação e até de ver a conduta que está sendo feita pelo médico e entender melhor qual é o planejamento que está sendo feito para essa paciente, que isso também ajuda muito nessa conduta nutricional.
E aí a gente vai entrar agora um pouquinho nos temas que vocês foram trazendo pra gente, mas ao longo da live, a qualquer momento, vocês também podem deixar perguntas aqui no ao vivo que a gente vai trazer para a doutora Nara, tá certo? A gente teve uma live, doutora, sobre endometriose com o doutor João Isso. Paulo. E teve muita pergunta de nutrição. Eu assumi uma dívida pública lá, que eu acho que rende até uma outra live. A gente vai pensar para a Júlia, viu, pessoal? Pode pegar o coração. Mas falando do impacto da alimentação na questão da endometriose, né? Tinha pergunta sobre suplementação, tem uma outra pergunta mais específica que a Nutri trouxe aqui. Mas eu queria que você começasse falando da relação da alimentação com a endometriose, que a gente já discutiu que pode ser uma causa, né, da infertilidade. Isso. Eu acho assim muito importante falar de endometriose, porque parece uma doença que apareceu agora, né? Que não existia antes e de repente todo mundo tem endometriose, pelo menos essa é a minha percepção. Não se falava muito dessa doença há um tempo atrás e a gente vê cada vez mais os estudos trazendo a relação com a alimentação. Por quê? Primeiro porque ela é uma doença crônica, então ela é uma doença que não tem uma cura imediata. A paciente, uma vez diagnosticada, mesmo que ela faça uma cirurgia, ela sabe que vai conviver com aquela doença por muito tempo. Ela também é uma doença inflamatória e toda doença inflamatória tem uma relação íntima com a nutrição. Porque quando a gente fala de todas as doenças inflamatórias, os estudos são muito claros em dizer que os hábitos de vida são os fatores modificáveis que melhor repercutem no tratamento da doença. Então, dieta e prática de exercício físico são os principais para melhorar essa condução da doença. O que é de principal na alimentação que a gente pode trazer para a endometriose? Evitar alimentos pró-inflamatórios. Então, a gente evita os industrializados de maneira geral, alimentos ricos em gordura industrializada. Então, o que é rico em ômega 6, que é pró-inflamatório. Então, a gente vê, às vezes, mesmo aquele industrializado, que é aquele biscoitinho do bem, entre aspas, né? mas é um biscoitinho integral, né? Aqui tá cheio de fibras, mas a gente vê a composição, tem lá uma gordura de palma, né? Um óleo vegetal. E todos esses óleos vegetais, a gente sabe que é fonte de ômega 6, que é pró-inflamatório. A gente evita também os embutidos, que é como linguiça, salame, calabresa, então deve ser evitado pelo potencial inflamatório. A carne vermelha é uma incógnita, por quê? Muitos estudos falam que deve ser evitada a carne vermelha. A grande questão que eu sempre toco é que a maioria desses estudos são americanos. E nos Estados Unidos, como eles não têm carne fresca como nós temos aqui, eles estudam o impacto da carne vermelha junto com esses embutidos, que é o salame, a linguiça, a salsicha, enfim. E a gente sabe que essas carnes em conserva realmente são muito pró-inflamatórias, mas a carne vermelha tem um potencial um pouco menos. Então, eu acredito que não evitar no sentido de nunca consumir, mas realmente evitar, reduzir, né? Fazer o consumo menos frequente do que as outras carnes. E favorecer também o consumo de alimentos naturais. Frutas, verduras, legumes. Tem alguns estudos com vegetais específicos, como, por exemplo, a laranja, por ser rica em vitamina C. Alguns temperos têm alto potencial anti-inflamatório, como a cúrcuma, que eu até coloquei no meu Instagram hoje, que tem um artigo de revisão só sobre cúrcuma. O orégano também, que tem um efeito muito anti-inflamatório, né? E a gente também priorizar o sono. A melatonina, ela foi vista como assim, um perfeito antioxidante. E nas mulheres com endometriose, a gente tem, eu digo a gente porque eu tenho também, né? A gente tem um efeito antioxidante prejudicado. É como se a doença ela destruísse nossas enzimas antioxidantes. E aí, qual é a grande consequência disso? Envelhecimento precoce. Então, as mulheres com endometriose podem ter envelhecimento de pele, embranquecimento do cabelo mais rápido do que as outras mulheres por conta desse perfil antioxidante estar prejudicado, né? E aí a importância da gente trabalhar com esse perfil antioxidante na dieta. E a melatonina, que eu estava falando da importância do sono, a gente coloca também alimentos que são fonte de triptofano, que é um aminoácido essencial para a produção da melatonina.
Então, isso tudo, né, é um contexto bem complexo, como vocês podem ver. E ainda tem a questão do glúten, né, que se fala muito da importância da retirada do glúten. Eu também digo assim, tire o glúten do seu dia a dia, deixe para as festividades, né? Porque a paciente com endometriose, ela não tem Doutora? que evitar, mas não precisa, assim, comer nunca, mas tirar realmente do dia a dia, certo? A gente aprender a fazer as escolhas, né? Ainda sobre essa pauta, tem aqui nas perguntas, você já respondeu da carne vermelha, mas perguntaram também sobre leite derivado. Falou da carne vermelha, do glúten e perguntou do leite derivados. Tem Ótimo. doutora? Para quem tem endometriose? Isso, assim, já saíram alguns estudos falando sobre a possibilidade do leite e dos derivados terem um potencial inflamatório. A gente tem também, inclusive, um estudo de corte, que corte é um estudo que acompanha as pacientes durante muitos anos, né? Falando um efeito protetor dos leites derivados. Então, a gente tem aí duas literaturas que são contrapontos, né? Como profissional, o que é que a gente interpreta, né? Que para a endometriose, a gente ainda não tem evidência suficiente de que os derivados do leite podem ter efeito maléfico, mas o ideal é usar os leites e derivados mais naturais. Então, a gente utilizar queijo mais de processamento natural, que é o coalho, Minas Frescal, Minas Padrão e ricota, e evitar os queijos ultraprocessados, né, como aqueles petit suisse ou o mussarela, Cheddar, né? o cheddar, exatamente, que são queijos que são mais processados, a gente deve evitar. Assim como o iogurte, preferir aqueles dois ingredientes, ou mesmo que você faz em casa, e evitar aqueles iogurtes ricos em corantes, conservantes, que realmente são piores para a saúde de maneira geral. E eu lembro, mano, que perguntaram também sobre a coenzima Q10, não foi? Na Tem outra endometriose. pergunta. Dos E os suplementos, de maneira geral, a gente já tem alguns tanto fitoterápicos quanto suplementos que são relacionados com a melhora da endometriose. A coenzima Q10 é um suplemento que ela tem alto perfil antioxidante, então seria melhorando esse perfil antioxidante das pacientes. A gente tem também alguns fitoterápicos, como o picnogenol, que é o Pinus pinaster, que é um pinheiro marítimo, que a gente faz manipulado, não tem produto pronto. Ele também já mostrou efeito na melhora de dor da endometriose, então pode ser utilizado. E essa questão do estudo da dor, hoje a gente faz uma ação bem pensando nos principais eixos da dor da endometriose, né? Não é só a questão da inflamação, mas tem a questão do relaxamento muscular também, porque muitas mulheres sofrem de dor crônica, né? Então, mesmo após a realização da cirurgia, ficam com essa sensibilização à dor, então precisa também de um tratamento, além do médico, do nutricionista, um bom fisioterapeuta. Então, esse efeito, né, no relaxamento muscular, a gente trabalha com magnésio e com outros nutrientes, com neurotransmissores, porque também é estímulo nervoso, essa questão da dor da endometriose. Então, a gente trabalha também melhorando a qualidade desses neurotransmissores e melhorando o perfil inflamatório de todo o sistema nervoso e vascular. Então, realmente é uma complexidade. A gente não tem uma paciente, um modelo de paciente com endometriose, né? Tem umas que têm dor, outras que não têm, outras que a queixa principal é fertilidade, outras que a queixa é qualidade de vida por conta da dor crônica. Então, para cada paciente, a gente tem uma conduta específica. E aí é avaliado individualmente, pessoal, porque não é sair tomando as coisas, né? Você tem que ir na nutricionista para ela avaliar o seu caso, suplementar específico para você na quantidade que você precisa, né? Tudo isso tem que ser individualizado. Eu vou já continuar, doutora, eu só queria registrar aqui as presenças do doutor Elmar, né? Que vai estar com a gente amanhã. O doutor João Paulo também está aí na audiência, a doutora Cláudia Georgia também da nossa equipe, então, pessoal, todo mundo aí na audiência com a gente. E na pergunta que chegou, que foi nos stories, acho que foi até nos seus stories, o pessoal estava perguntando também sobre a suplementação da coenzima
Q10 e do ácido lipóico, é assim que fala? Ácido alfa-lipóico. E isso é só para o paciente com endometriose ou para as tentantes também? Porque a gente associa muito a coenzima Q10 no cotidiano, às vezes, do pessoal da reprodução também, né? Isso. Qual é a importância dela para as tentantes? Os dois, né? Tanto a coenzima Q10 quanto o ácido alfa-lipóico, eles são potentes antioxidantes. Então, é muito importante para o nosso universo fertilidade. Qual é a principal função, né? Coenzima Q10, ela é utilizada tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Alguns estudos mostram efeito, por exemplo, na motilidade dos espermatozoides com a suplementação da coenzima Q10. Qual é o principal benefício? Por que gera esse efeito? A coenzima, ela é um nutriente que ela está relacionada à geração de energia. Então, a gente melhora toda a nutrição celular. A melhor forma de explicar isso é vocês imaginarem que o nosso corpo ele é composto por órgãos, esses órgãos são compostos por tecidos, esses tecidos são compostos por células. Então, imaginem essas células como se fossem várias mini empresas, né? Produzindo energias e insumos para o nosso corpo. Então, imagina como é que uma empresa que produz, vamos supor, sei lá, alimentos para o corpo inteiro, vai funcionar sem energia. Não funciona, né? A gente necessita dessa energia para um bom funcionamento celular. E aí, a coenzima Q10, ela melhora a saúde das nossas mitocôndrias, que são as nossas fontes geradoras de energia. E por isso a gente também precisa delas para amadurecer o óvulo, né? Para os nossos processos de fertilidade. Exatamente. Então, todas as células funcionando bem, a gente lembra também que o óvulo e o espermatozoide, eles são células. Então, a gente melhora esse perfil da nutrição celular, chegada dos nutrientes dentro dessas células para o seu melhor desenvolvimento. Então, isso é tão importante que os próprios médicos têm como conduta a prescrição da coenzima Q10. Não é uma suplementação exclusiva da nutrição, né? Alguns já usam essa conduta porque já é um achado encontrado em estudos. E o ácido alfa-lipóico, ele faz parte dessa mesma família da coenzima Q10. Eles são antioxidantes diretos, com esse efeito em geração de energia, melhora dessa composição e nutrição celular de maneira geral, e vai ter esse efeito na questão da fertilidade. E a gente vai agora passar para um outro capítulo, né? Que é a SOP, a Síndrome do Ovário Policístico. A gente, inclusive, tem uma live domingo com a doutora Raquel só para falar de SOP. Mas a gente sabe da importância, vamos dar um spoiler aqui, né? Que SOP também é uma síndrome metabólica, né? E que a gente não pode olhar para ela sem pensar na nutrição. E aí não podia deixar de trazer, vai ficar salvo, viu, gente? No IGTV, não se preocupem. O pessoal está perguntando aqui no ao vivo, vai ficar salvo. Então, para falar de SOP agora, como a nutrição pode colaborar para paciente que tem SOP, inclusive para quem está tentando engravidar naturalmente, né? Não só para os pacientes de tratamento, mas para quem está em casa buscando o seu positivo naturalmente. Isso, mano. A SOP, ela tem uma relação muito íntima com a nutrição, porque é comum que as mulheres que têm SOP tenham também resistência à insulina. Então, isso repercute não só no físico, né, na dificuldade de perda de peso, numa deposição de gordura abdominal, às vezes no excesso de pelo também por conta dos hormônios androgênicos, mas também repercute na fertilidade, na disposição. Então, algumas mulheres fazem uso de medicamentos para melhora da insulina, como glifagem, enfim. Outras tentam aderir a uma dieta baixa em carboidrato, né? Então, essa relação com a nutrição é íntima porque a gente consegue, através da alimentação, dar uma melhora nesse perfil de resistência à insulina, melhora o processo inflamatório, por ela ser uma doença inflamatória, então a gente reduz essa questão inflamatória, e isso repercute na melhora da ovulação, que é a grande queixa de fertilidade das mulheres com SOP. Por ter todo esse comprometimento, elas não conseguem ovular naturalmente. E aí, com a melhora do perfil inflamatório insulinêmico, a gente consegue gerar realmente um processo de ovulação de maneira natural.
Sempre isso é possível? Não, né? Tem mais uma vez a questão da individualidade. Muitas vezes a gente precisa do suporte médico, né, para ter essa melhora e ter um desfecho do nosso positivo. Mas em algumas situações, principalmente quando esse tratamento começa cedo, quando a mulher tem uma idade menor, né? Quando ela tem um diagnóstico mais precoce, faz o tratamento, o resultado tem muito mais chance da gente conseguir só com a nutrição. E aí, gente, é o spoiler, né? Junta a nutrição, a atividade física, como as mudanças dos hábitos, né? É possível. No domingo a gente vai falar mais de SOP, então fica com a gente até domingo para a gente aprofundar mais esse assunto. Eu vou agora, doutora, para as nossas perguntas das caixinhas, as perguntas das caixinhas. E antes. Manu, oi. só registrar a presença, né, do doutor Eduardo e da doutora Clarissa que entraram aqui. Também do Dr. Juvenal de Sobral, eu já ia fazer agora, antes da gente passar para o próximo tópico. O pessoal aí em peso do Corpo Clínico acompanhando, participando aqui com a gente. E aí, doutora, a gente vai para as perguntas que chegaram pelos stories, né? Tem uma bem interessante, qual deve ser a dose da vitamina D para tentante, né? Eu tô tentando engravidar, aí tem a questão da vitamina D. Aí a gente pode até fazer uma antes, né? Porque a pergunta que chegou perguntou logo a dose. Mas por que a vitamina D é importante, né? Vamos olhar para esse micronutriente agora, aprofundar um pouquinho em detalhes. Bom, Manu, é muito difícil eu dizer a dose da vitamina D, porque a dose vai ser de acordo com a deficiência, né? Então, assim, eu só posso estabelecer uma dose de tratamento quando eu acompanho o exame laboratorial da paciente, eu vejo se ela está ou não deficiente em vitamina D. Aí, qual é o normal, doutora? O nível de vitamina D? Hoje é considerado normal uma vitamina D acima de 30, né? A média de 30. Mas no processo, né, da fertilidade, considerando que a gente precisa de um ambiente imunológico muito bom e nenhuma deficiência nutricional, a gente normalmente considera aí entre 50 e 70 um valor melhor, até acima de 40, por exemplo, melhor para a gente trabalhar com fertilidade, certo? Qual a importância da vitamina D, né? Além dela ter um impacto muito bom sobre a questão imunológica, né? Ela é uma vitamina lipossolúvel. E essas vitaminas lipossolúveis, elas têm muita relação com processos inflamatórios em tecido adiposo. E a gente tem tecido adiposo em todo o corpo, não é só na gordurinha localizada, né, que a gente encontra. E esse tecido adiposo, ele também é um local que tem reserva de gorduras boas que são utilizadas para a produção dos hormônios de maneira geral, que são fundamentais para o bom funcionamento e para a boa fertilidade. Então, além desse impacto, né, anti-inflamatório, melhora do sistema imune, boa reserva de gorduras boas, a gente tem também o efeito muito bom antioxidante, né, porque a vitamina D também tem esse perfil. E aí, também pensando na saúde e imunidade, nesses tempos que a gente está vivendo, não só, né, do novo coronavírus, né, e da Covid, a gente está entrando no momento, né, que pode vir mais gripes, resfriados, né, então ficar mais atenta a essa imunidade, tanto para as gestantes atuais, né, como também para as tentantes que vão se beneficiar muito dessa melhora da imunidade, não só com vitamina D, mas com outros perfis. Então, primeira dica, avaliar no exame, né? Se o exame tiver menos de 40, o ideal seria a gente fazer uma suplementação. E aí, quanto usar? Depende do nível de deficiência que a gente encontrou no exame. Aí, sempre que a doutora, a gente está frisando, né? Individualizar. Você tem que analisar o seu caso, mas acho que o recado que fica é olha a vitamina D. Então, aproveitando, né, além da vitamina D, tem outros micronutrientes importantes, né? Tipo ferro. O que mais que a gente tem que olhar, doutora, para as tentantes? Só chamando a atenção, né, da vitamina D também, que por ser uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela melhora a absorção em gordura. Então, se você utilizar a suplementação, prefira tomar no horário do almoço, do jantar ou de uma refeição que tenha bastante gordura, porque aí favorece a absorção dessa vitamina D.
Eu lembrei agora de uma pergunta que eu tinha aberto na caixinha, não nesse da live agora, né? Mas quando eu estava fazendo a conscientização do mês de junho, né, da infertilidade, que me perguntaram quais nutrientes eram bons para o endométrio, né? E falando dos micronutrientes, a vitamina E é muito boa para a espessura endometrial. Então, algumas mulheres têm isso, esse achado, quando faz o exame de avaliação do útero, né? Então, as vitaminas lipossolúveis, de forma geral, têm esse efeito e a vitamina E é a principal. Na alimentação, a gente encontra vitamina E no azeite, no abacate, nas oleaginosas, como castanhas, né? Mas a gente pode também, em algumas situações, a gente faz suplementação. Hoje também outro suplemento que a gente utiliza é a coenzima Q10, que já foi falado, mas também a L-carnitina. Até na SOP, né, na síndrome do ovário micropolicístico, a gente utiliza também por ela mostrar o efeito nessa melhora de nutrição celular. A L-carnitina, ela joga gordura para dentro da célula, vamos dizer assim. Então, ela ajuda também nesse transporte das vitaminas lipossolúveis. A vitamina K, que é responsável pela coagulação, então ela é importante de maneira geral. E principalmente para as mulheres que têm trombofilia, outras questões relacionadas ao sistema de coagulação, também é importante. O clássico ácido fólico, né, que já está assim muito falado. Uma dúvida que também já apareceu na minha caixinha é que alguns estudos falam que o excesso de ácido fólico pode gerar um processo de autismo, né? E aí era a dúvida de uma tentante que disse que já usava ácido fólico há um ano e se isso poderia gerar esse risco, né? Na verdade, esse risco é relacionado a altas doses de ácido fólico. Então, se você é tentante, o ideal é utilizar o ácido fólico, mas não só, né? Utilizar outros micronutrientes, como esses que a gente está falando, mas sempre atentar à dose. Por isso que o ideal é ser prescrito por um médico ou nutricionista, né? E não utilizar a suplementação aleatória. O zinco é muito importante, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Mas aí tem uma importância primordial também na fertilidade, mexe inclusive com libido, né? E aí muitas vezes algumas pessoas reclamam muito de fadiga, de indisposição, isso também é relacionado à libido. Então vale a pena nas mulheres a gente investigar isso. Isso às vezes impacta na autoestima, na vida conjugal, né? Então, a gente utiliza também, além dos nutrientes, a gente utiliza fitoterápicos que podem ajudar nessa questão da disposição e da libido, né? Um exemplo é a maca peruana, que a gente utiliza. Se for uma questão relacionada à fadiga, né? Que a gente já citou, a coenzima Q10 é importante. As vitaminas do complexo B, de maneira geral, que além do ácido fólico, né? Que é a B9, a gente tem outras vitaminas. O magnésio é muito importante para relaxamento muscular, para essa questão da fadiga. Então, quem tenta mudar o estilo de vida, e aí, eu começo a atividade física, mas me dá uma preguiça, me dá uma dor muscular. Quando eu chego em casa, eu tenho vontade de deitar e não fazer mais nada, exatamente. Então, o magnésio melhora isso. Tem muito efeito em dor de cabeça, que é uma queixa também, às vezes, das mulheres, de terem muita dor de cabeça, enxaqueca. O magnésio, por ajudar nesse relaxamento muscular, faz isso. Então, gente, assim, não tem uma resposta para isso, né? Eu não tenho como botar um perfil de nutrientes e eu repito todos esses nutrientes para todas as pacientes. Não é assim. Cada uma chega com uma queixa e a gente faz uma leitura do metabolismo daquela paciente para entender o como ela poderia se beneficiar de forma melhor, né? Às vezes é uma queixa de muita TPM, muita dor nos seios, muita irritabilidade. Isso pode ter um benefício com o ácido gama-linolênico, que é anti-inflamatório. Então, a gente não trabalha só com ômega 3, a gente trabalha com outros óleos com efeito anti-inflamatório. Então, a gente tem realmente um perfil bem vasto. Alô, estamos aqui? Oi, estou aqui. Pronto, eu pensei que travou um pouquinho, mas deu para lhe ouvir. Doutora, e aí vocês estavam falando que trabalha com um perfil bem vasto. Teve uma pergunta também da caixinha dos stories, perguntando sobre queda de cabelo em relação com a fertilidade.
A queda de cabelo é um sinal de alerta? Muito interessante, gente. Como eu falo também de estética, né? Trabalho com essa parte de estética também. Eu digo sempre que a estética nos permite prever o problema. Por quê? Porque a prioridade do corpo são que os nutrientes fiquem nos órgãos vitais, nas funções vitais. Mas quando o nutriente começa a falhar, vamos dizer assim, começa a faltar, ele falta primeiro na função estética, que é no cabelo, na unha, na pele. Então, assim, queda de cabelo é um sinal de que você tem deficiências nutricionais e que isso pode impactar na sua fertilidade. Pode impactar em tudo, né? Em tudo, exatamente, na saúde de maneira geral. E eu percebo também, Manu, que às vezes as pessoas chegam com as queixas e parece que aquela queixa é normal. Gente, nem tudo que é comum é normal. Não é porque é comum entre mim e as minhas amigas, por exemplo, né? Eu tô falando assim de maneira geral. Ter fadiga, ter indisposição, não ter disposição para trabalhar, não ser tão animada com a vida, tá assim meio triste, borocochô por causa da pandemia. Não é porque isso é comum que é normal, né? Então, muitas vezes eu percebo que há, às vezes, um conformismo no sintoma. Você já está tão acostumado, por exemplo, a sentir uma dor, uma cólica ou uma dor de cabeça que você sente todos os dias, que você meio que se acostuma com aquela condição. Então, eu já estou tão acostumado, meu cabelo cai desde sempre, minha unha sempre foi frágil, né? Minha pele sempre foi flácida, que isso se torna comum e há um conformismo nisso. Não estou defendendo, né, que a gente precisa ser o tempo inteiro, né, tá atenta. Enfim, tem várias possibilidades, mas essas questões de queda de cabelo, de unha, são repercussões estéticas que realmente impactam na saúde de maneira geral, né? A fadiga, a dor muscular, são questões que podem dizer, podem prever uma doença que está chegando por conta de deficiências nutricionais. Então, pode sim ter um impacto, né, por conta dessa relação com os micronutrientes que podem estar faltando nesse momento. Então, seu corpo manda sinais, né? Vamos ficar atento e levar para os profissionais ajudarem vocês a compreender. Teve outra pergunta, doutora. Que alimentos não podem ser consumidos de jeito nenhum quando se está em tratamento de fertilidade, né? Então, essa paciente aqui, ela já está em tratamento. Tem alguma coisa que não pode comer de jeito nenhum? Tem, né? Tem outras coisas além do alimento que a gente procura evitar também. Considerando que quando você está em tratamento para fertilidade, né, você também está no processo de programação metabólica, que é justamente esse preparo para a geração do bebê, não só dos óvulos, mas também do ambiente uterino para receber esse embrião. É interessante a gente cuidar desse ambiente. Então, a gente evita as toxinas ambientais de maneira geral. Dessa forma, a gente orienta que sejam evitados alimentos industrializados de maneira geral. Então, a gente prioriza os alimentos naturais. Nara, se eu comer, sei lá, um requeijão um dia na torrada, eu vou... Uma salsicha um dia que tu desejou um cachorro quente, né? Isso vai fazer com que eu não engravide, a culpa foi essa salsicha? Não, não é exatamente assim. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente consome precisa ser metabolizado, né? Precisa ser digerido, absorvido e excretado, colocado para fora. Então, nesse processo, se você ocupa, entre aspas, o seu fígado, purificando dessas substâncias industrializadas, você pode ficar ali toxinas acumuladas porque ele não conseguiu fazer essa filtração completa, né? Em uma situação normal, não teria nenhum prejuízo, mas como você está querendo o melhor do seu corpo para desenvolver e gerar esse novo ser, né? O embrião, o feto e o bebê, a gente precisa dessa situação da melhor maneira possível. Então, a gente orienta também que evite alimentos transgênicos, alimentos que foram utilizados. A gente orienta também que evite panelas de teflon que estejam largando. Se ela for novinha, bem conservada, ok, mas a gente
prefere as panelas de cerâmica, panelas de vidro, que tem menos interação com o alimento, ou as panelas de aço inox, né? Evitar o uso de plásticos em geral para armazenar, para congelar ou para colocar os alimentos, porque isso, o plástico tem uma toxina que tem um efeito similar ao hormônio estrogênio, então a gente evita isso. Isso também é comum nas embalagens dos industrializados, então é outro motivo da gente evitar os industrializados. Evitar exposição a poluentes. A cidade não tem como a gente ficar na bolha de vidro, né? Mas evitar ambiente que você possa ser um fumante passivo, por exemplo, né? Aspirar muito fumaça de cigarro. Quando for usar cosméticos ou perfumes, por exemplo, perfume passar na roupa e não na pele, porque às vezes tem metais pesados nos fixadores de perfume. A maquiagem, sempre olhar a composição, se não tem metal pesado, e evitar usar isso com frequência. Desodorante, a maioria dos desodorantes tem alumínio na composição, então a gente dosa isso no sangue para ver se está tendo intoxicação por alumínio. Mas aí você procurar um desodorante que não tem alumínio para evitar essa intoxicação. E de maneira geral, os peixes grandes, né? Porque os peixes grandes são fonte de metais pesados, os peixes marinhos. Então, o atum, o carção, são peixes clássicos que a gente evita nesse período por conta da intoxicação por metais pesados. Muitas dicas, gente. Vai ficar salvo. Se você não anotou tudo, depois vai lá conferir de novo e anotar todas as dicas da doutora Nara. Teve outra pergunta aqui, doutora, que é um tema sempre muito delicado, que é a questão do aborto de repetição, que é aquele quadro que a paciente, infelizmente, ela engravida, mas perde o bebê. Quando a gente chama de aborto de repetição, ela já passou por isso por mais de 2 vezes, né? E aí, ela tem uma pergunta para a paciente com aborto de repetição. O que é suplementar? Tem uma suplementação específica ou a gente olha para essa paciente como olha para toda tentante, né? Tentando melhorar ao máximo o corpo dela. Assim, sempre que a gente tem esse episódio de aborto de repetição, a gente vai em busca da causa, né? Pela experiência que eu tenho no consultório, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, a causa é a trombofilia, né? A trombofilia, ela é um dos achados que só é investigado realmente após o segundo aborto. Nara, assim, me dói o coração desses protocolos, né? Porque eu já tive um aborto antes do meu bebê e eu sei que, assim, é um sofrimento imensurável. Mesmo que seja com pouco tempo, com muito tempo, não importa. É um sofrimento da mesma maneira. Então, mas no protocolo médico, só se faz essas investigações quando você tem a partir do segundo aborto. Um aborto é considerado frequente, porque isso acontece em torno de 20%, 20 a 25% das mulheres até a 6ª semana gestacional, né? Então, o primeiro ponto é investigar a causa desse aborto. Quando a gente encontra a causa, é mais fácil, né? Porque se a gente encontra a causa, a gente vai ter uma conduta mais guiada. Então, se for trombofilia, a gente vai agir nesse sentido da trombofilia. Se for um hipotireoidismo subclínico, que até foi tema de live também, né? A saúde tireoidiana. Então, às vezes, a mulher não sabe que tem essa doença tireoidiana e isso pode repercutir. Se for doença celíaca, né? Que às vezes acontece também um diagnóstico tardio de doença celíaca e foi por essa questão. Então, fica mais fácil. Quando a gente investiga tudo e não encontra a causa, aí é mais complicado, né? Porque aí a gente não consegue ter uma intervenção. Mas o que eu digo para vocês com a experiência, a maioria das pacientes realmente descobre o que é. Por isso a importância de fazer um acompanhamento médico. Então, eu acho muito interessante fazer a investigação para a gente ter a conduta, porque cada caso vai ser um caso. E aí, só chamando a atenção, Manu, que assim, eu tenho alguns pacientes de casos, inclusive, mais complexos, como gravidez molar, que é outro caso, né, de aborto recorrente. Gravidez molar é um dos quadros mais complexos que a gente encontra desses abortos de repetição, que a gente realmente tem pouca ação em torno disso. E aí eu aproveito para deixar aqui o apoio, né?
tem um grupo no Instagram, que é um grupo terapêutico, que não é daqui de Fortaleza, é de São Paulo, que é o grupo Colcha, que ele fala muito sobre essa questão da mulher que vive esse processo, a importância de vivenciar esse luto e de como superar esse luto, porque a gente sabe que muitas vezes esse luto repercute em não querer tentar mais outra gravidez, né? Enfim, então, é um trabalho super bonito que eles fazem, inclusive de humanização desse processo nas maternidades, das mulheres que têm perda, né? Em momentos de já com 6 meses, 9 meses, ou mesmo as crianças que nascem aos 9 meses, mas que têm síndromes incompatíveis com a vida, então, que fazem ensaios fotográficos nas maternidades. E é super interessante, eu acho super válido ter esse processo de cura para uma nova tentativa e realmente investigar e não assim aceitar como algo que é porque não é para mim, não é para eu ser mãe, porque é outro contexto que a gente encontra na clínica. Às vezes as mulheres passam por essa decepção, ficam extremamente fragilizadas emocionalmente, decidem que não vão mais tentar e aí quando chegam aos 37 anos, depois de muita terapia, conseguiram resolver isso, vão voltar a tentar, mas aí outras questões de fertilidade estão comprometidas. Então, por isso que é importante ter essa sensibilização. É muito importante que a doutora Naya disse a gente acolher, né? Porque vocês viveram esse processo, essa dor é real e a maternidade de vocês também, né? E aí, doutora Nara, a gente vai passar para o próximo tópico. A gente já está chegando nos últimos minutos e tem mais uma pergunta. Eu tenho duas perguntas que eu preciso fazer. Da caixinha dos stories, né? Disbiose na endometriose. Na endometriose atrapalha engravidar? Eu vou ampliar a pergunta, que é que chegou nos stories era só na endometriose. Mas a disbiose também pode aparecer em outras pacientes que não têm endometriose, né? Vamos correr para responder essa, doutora, que ainda tem mais uma. Rapidinho. Disbiose é um processo que gera uma inflamação no intestino. O intestino está na pelve, que é próximo ao útero, ao ovário. Então, sim, a disbiose pode impactar na fertilidade. Não só por isso, mas também porque a disbiose pode ser um risco aumentado para endometrite, que é a infecção bacteriana em parede de endométrio, que muitas vezes é até risco de não ter sucesso na implantação, ou mesmo as mulheres que não passam por processo de fertilidade, elas terem dificuldade de engravidar por conta de artrite. A gente trata, sim, não só com a alimentação e o uso de probióticos. Então, tem que ter essa abordagem para a fertilidade e para a endometriose, sim. É a primeira vez que eu ouvi essa palavra, gente, assim, né? Mas você, assim, tem que pensar, porque também é no intestino que acontece a absorção dos nutrientes. Se lá não estiver legal, não adianta tu mudar a alimentação e não cuidar, né, da inflamação do intestino. Aí, doutora, a gente vai para a próxima pergunta, né, que a gente tem, para fechar, tem mais duas. A doutora Evangelista propôs um desafio para a gente no começo dessa maratona, que além da gente fazer esses alertas, fazer essa educação em saúde, a gente também pudesse ajudar quem está em casa a promover sua própria saúde, né? E aí eu queria que você deixasse uma dica para quem está acompanhando aí, a gente até agora está acompanhando a nossa maratona, vai assistir depois que vai ficar salvo, uma dica para essa pessoa melhorar, cuidar melhor da sua fertilidade. Dica para fertilidade, considerando o benefício, né? Físico, mente, espírito, cuidar da alimentação, com aquelas dicas clássicas. Gente, o menos é mais. Se você fizer, você já sabe que é importante, você já vai estar fazendo muito. Então, beber bastante água, tentar comer mais alimentos naturais, frutas, verduras e legumes. Aí muitas pacientes, Nara, mas eu não gosto, eu nunca fui acostumada, não tenho em casa, não é o meu hábito. Comece aos poucos. Se você não come fruta, comece pelo suco de polpa. Depois evolui para o suco de fruta, depois evolui para a salada de fruta, depois para a fruta. O que não pode é não fazer nada. Então comece de algum ponto. Não gosta de salada, começa colocando os legumes ralados nos alimentos, no arroz, no frango. Depois bota um cubinho maior, depois faz cozido, até evoluir para uma salada crua, né? Água, começa aos poucos, bota um alarme no celular para lembrar de tomar, né? Melhora a qualidade do sono, né? Então bota lá um despertador. A partir dessa hora não vou mais olhar o celular, não vou ter mais luz incidindo no meu olho para eu conseguir relaxar e dormir bem, né?
Atividade física, não tem o hábito, não vai conseguir fazer todos os dias da semana. Começa com uma meditação, com uma yoga, uma vez na semana, depois aumenta para 2, depois faz uma caminhada num prédio 3 vezes, até você conseguir evoluindo isso, né? Ter uma leveza no seu dia a dia também é importante, principalmente nesse momento de pandemia. Então, cuidar da alimentação, cuidar do sono, ter o trabalho, que é muito importante, mas também ter um momento de relax, de diversão, ter alguma coisa feliz durante o dia. Isso melhora até a vontade de comer doce, porque reduz a ansiedade. Então, é uma queixa muito frequente, as pessoas têm vontade de comer doce ou comer muito no final da tarde, início da noite, porque cai os níveis de serotonina. Então, o que o seu corpo quer é prazer, não é doce, né? Então, você fazer uma coisa que lhe diverte, assistir uma coisa positiva, né? Isso é visto, inclusive, no desempenho de atletas, né? Às vezes o atleta chega em casa e vai assistir uma série no Netflix violenta, ou jogar aqueles videogames de matar, de procurar monstro. Isso ativa cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, faça uma coisa relaxante, divertida, assista comédia romântica, né? Para relaxar, O que isso que você ajuda. gostar. O que você gostar. Então, de maneira geral, assim, vamos começar pelo básico, pelo simples, pelo clássico, né? E depois a gente vai evoluindo para coisas mais ousadas. Tem um ditado popular, gente, que feito é melhor do que perfeito. Como a doutora Nara está dizendo, comece. Comece que você vai no caminho, você vai aperfeiçoando. E a última pergunta de hoje, apesar de que você já deixou um depoimento e uma mensagem linda, né, para todas as mulheres que passaram por essa experiência da perda gestacional, mas eu estou terminando toda a live perguntando, né, a mensagem que vocês estão deixando para os casais tentantes. Eu também não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Para quem hoje está nessa tentativa, estou em busca do meu positivo, que mensagem você pode dizer para esse casal que está acompanhando essa maratona aqui com a gente? Manu, eu acho que o positivo é o casal ser positivo, né? Eu acho que é muito difícil não deixar a peteca cair nesse processo, que é difícil, né? Tanto da fertilidade quanto da perda gestacional. Então, que o casal não se perca um do outro, que não deixe que o processo, que todos os dados, que todos os exames, que todos os hormônios, que todos os procedimentos tornem isso um processo frio, né? É um processo que ele tem que ter amor, que ele tem que ter carinho, que ele tem que ter conformidade, que a união dos dois precisa existir independente de qualquer coisa, assim como a interação, o prazer, o cuidado um com o outro tem que existir independente disso, né? Então, eu ultimamente venho chamando muito a atenção dos casais para esse cuidado. Então, às vezes você lembra muito o marido de tomar o suplemento, de tomar o remédio, de fazer alguma coisa, né? Manter esse cuidado em outros eixos, né? De fazer algo que agrade o outro, de manter essa união, de investir na sexualidade também e dessa intimidade, porque o que a gente vê muito é que às vezes, tudo isso, né, parece ser uma coisa tão artificial que quando você vê, você se perdeu no meio do processo. Então, não se perca no processo. Um do outro, né? Isso, então não se percam no processo, se mantenham juntos, porque o positivo é se manter junto até o fim, né? Então, se não foi pela via natural que vocês esperavam, mas ter essa união, eu acho que o positivo é isso, independente do desfecho final, né? Eu acho que o positivo é a união do casal, que a família já existe. Exato. E aí fica a mensagem da doutora Nara. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui com a gente nessa maratona de hoje. Amanhã a gente vai ter o doutor Elmar Filho falando sobre quando procurar um especialista em reprodução. Para você que está tentando aí em casa, quer tirar mais dúvidas sobre isso, vem com a gente às 5 da tarde. E doutora Nara, antes que o Instagram derrube a gente, eu vou abrir para você se despedir aí do pessoal de casa. Muito obrigada pela presença. Algumas pacientes eu vi entrando aqui, alguns alunos também. É muito bom ter esse momento de interação.
ter essa oportunidade da live para tirar as dúvidas, que às vezes é mais claro do que uma escrita num post, né? Ter a interação do que vocês realmente querem ouvir falar. Eu espero ter sido clara. E a minha torcida realmente é empoderar essas mulheres, você ter força de que você deu o seu melhor, de que você pode se cuidar mais, não só pela fertilidade, mas para você ser uma mulher cada vez melhor, né? Para você se sentir bem com você mesma. Invista na autoestima também, né? Na vaidade. Eu acho que isso tudo faz parte da saúde mental, espiritual, enfim. Então, o meu abraço, o meu carinho nesse momento que é atípico, de que a gente consiga modular a nossa saúde, a nossa ansiedade e equilibrar isso nos diferentes contextos da nossa vida. E, gente, a doutora Nara fez um especial também do mês de conscientização da infertilidade com vários depoimentos, tá imperdível. Então, saindo aqui da live, vai no Instagram da doutora Nara para conferir a série que tá maravilhosa. E a gente se encontra amanhã às 5 da tarde. Eu tô aguardando vocês. Tchau! Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.